boa tarde, mais um encontro nosso aqui no podcast Vozes Ancestrais, o futuro da nova terra. E hoje temos uma novidade. A primeira delas é que Ronaldo, meu super companheiro, não está com a gente aqui. Ele teve que fazer alguns processos de autocuidado hoje e não pôde estar com a gente nessa gravação, porque é uma gravação especial para nós, pelo fato de trazermos uma convidada, uma grande amiga, que esteve com a gente na Mystic Fair no último final de semana, como vocês sabem, porque a gente avisou no programa da semana passada. E, como ela não é de São Paulo, estava aqui, a gente já aproveitou para poder bater esse super papo e trazer todas as novidades que nós temos a respeito desse assunto hoje, nessa gravação, que você está assistindo já assim com um pezinho para chegar no Natal, no final do ano e no ano de 2024. E é por isso que a gente tem muita coisa para falar e muita novidade para trazer para vocês hoje. Então, já vou aqui apresentá-la para vocês, Michele Gil, que está com a gente aqui hoje para bater esse papo, para trazer o conteúdo que ela tem, que é muita coisa, gente, para agregar aqui no nosso tema das vozes ancestrais e o futuro da nova terra, porque como vocês sabem, a gente vem falando há tempo da importância de resgatar essas vozes, de entender o que os nossos ancestrais nos trazem, e a gente vem sempre também reforçando o quanto esses ancestrais não são apenas os ancestrais do planeta Terra, e sim aqueles que se conectam com a gente desde a nossa estrutura multidimensional, as nossas famílias estelares, aqueles que são a nossa origem estelar e que trazem para a gente muitas informações importantes para aquilo que a gente precisa agregar, integrar e poder viver nos dias de hoje, né, Mi? Prazer ter você aqui, muito bom esses reencontros que a gente faz de vez em quando, né? Muito bom estar aqui, fiquei muito feliz e honrada por poder estar aqui com você nesse podcast. As coisas meio que foram casando, a gente conseguiu. Tivemos na Mystic Fair, a Vanessa fez a palestra, eu fiz a palestra, e o nosso trabalho, de uma certa forma, ele também conversa. Embora a gente trabalhe com setores um pouco diferentes, eles conversam entre si e agregam ainda mais para a gente levar mais conhecimento, auxiliar nesse momento de despertar. Então, muito obrigada pelo convite. Que show. Acho que vale, né, comentar com vocês e contar aqui um pouquinho para eles, né, Mi? Como é que a gente começou a fazer os nossos contatos e a perceber que as nossas coisas conversavam tanto, né? Porque Michele tem os alunos dela, as formações, ela dá a formação da parte dos registros acásticos, da mesa arturiana, né, da mesa do Merkaba Divino e N outras formações, N outros trabalhos que ela faz. Eu, com os meus trabalhos lemurianos, câmara, cura ancestral, e vamos lá. E, de repente, táquions, né? Como o Ronaldo, cura taquiônica, a energia taquiônica, os táquions, e, de repente, a gente pega os alunos que vão fazer as aulas com a gente falando do outro profissional, né? Tipo, não, alunos em comum, né, Mi? Alunos meus falando da Vanessa. E aí, um dia, eu conversando com a Vanessa, os alunos da Vanessa falando do meu trabalho. Você, né? E aí, eu falei, Vanessa, tem alguma coisa aí que a gente não está conseguindo ver. Tem um recado, né, pra gente. Tem algum recado. E isso era uma coisa que era muito recorrente. Os alunos que são meus, que fazem as formações com a Vanessa, pedindo para utilizar, por exemplo, os táquions nas suas técnicas, nas minhas técnicas, e é um trabalho que conversa, e perguntavam se podia, se não podia. Claro que pode, porque são trabalhos que amplificam, e toda essa energia, ela agrega ainda mais para acelerar, né, todo o objetivo final do trabalho. E aí a gente falou, bom, temos um recado aí, precisamos unir mais os nossos conhecimentos, né, estar mais próxima, poder trocar mais as informações, porque realmente são trabalhos que conversam, né? E exatamente por isso a gente resolveu fazer esse episódio aqui, poder falar um pouco desses trabalhos, trazer para vocês um pouquinho dessas vozes ancestrais dentro, né, dos registros acásticos, dentro dessa própria conexão com os arturianos, que é uma coisa que está bem forte para você agora, né, Mi? Eu acho que você pode falar um pouquinho, acho que seria legal falar um pouquinho disso para o pessoal, né? Como é que é essa conexão, como é que é esse seu trabalho com os registros,
registros. Como é que surgiu essa coisa dos arturianos aí nesse meio tempo também? Então, assim, todo o meu... eu, desde nova, eu sempre busquei informação, tá? Eu entendia que a vida não era só isso, que tinha algo, um universo espiritual que era algo muito além do que a gente vive, só que eu nunca tive ninguém para me ensinar. Na minha casa, ninguém entendia sobre nada disso. Então, na época, eu era criança, eu devia ter 11, 12 anos de idade, eu comecei a ler. Então, eu comecei a pesquisar livros. O que eu entendia na época era o espiritismo. Para mim, o mundo espiritual era o espiritismo. Então, eu comecei a ler livros espíritas. Aí, eu lia todos. Li os livros de Chico Xavier. Mais tarde, comecei a ler os livros do Brian Weiss, que fala sobre regressão a vidas passadas. Lia livros de parapsicologia. Eu nunca esqueço, tinha um livro perdido de parapsicologia na estante dos meus pais. Sim, você olha para os meus pais e fala, como é que esse livro foi parar lá, né? E eu vivia subindo na estante para pegar esse livro, projeção astral e coisas, isso, eu ficava enlouquecida. E aí, eu falei, tive uma ótima ideia. Falei, vou fazer faculdade de psicologia. Na minha inocência... Que decepção! Eu achei o inocente. Achei que eu fosse aprender parapsicologia, ou pelo menos fosse ter um norte, uma orientação para buscar alguma coisa assim. E eu achei que eu fosse aprender sobre vidas passadas. E aí... Doce ilusão, ilusão. Né? Entrei na faculdade em 95, me formei em 2000 e eu não vi absolutamente nada disso. Na época que eu fazia a faculdade, eu fazia estágio num hospital dia psiquiátrico e eu começava a olhar para aqueles pacientes e eu falava, aonde tem alguma coisa? Tem algo além, tem algo né? além, Tem não algo é além. isso apenas. E nessa mesma época, eu conheci um centro espiritualista, que foi o primeiro lugar que eu realmente frequentei. Isso deve ter sido em 97, que se chama IEV, Irmandade Espiritualista Verdade Eterna. E lá eles trabalham com a energia da Grande Fraternidade Branca. Então, foi quando eu conheci a Grande Fraternidade Branca, Saint-Germain, e comecei a ler tudo sobre a Era Dourada, que nós viríamos, a Chama Violeta e tal. E depois disso, me formei, enfim, passaram-se muitos anos. A regressão de vidas passadas ficou para trás. E eu sempre buscando. Eu nunca parei de estudar sobre esse mundo espiritual. Eu nunca parei de estudar durante todos esses anos. Eu buscava, estava sempre fazendo curso, estudando, lendo, enfim. Foi quando eu comecei a acessar as mesas radiônicas. Não, minto, não foi aí. Foi antes. Quando meu filho nasceu. Meu primeiro filho nasceu, ele vai fazer 19 anos agora, então isso foi há 18 anos atrás. Foi no início de 2005. Eu conheci Cryon e os arcturianos, através do trabalho do Janos, Janusz, sei lá. As mandalas arcturianas. E naquela época eu comecei a compilar e comecei a meditar com as mandalas. E a minha conexão com os arcturianos começou ali e com as informações que Cryon trazia. Nessa época não tinha Gustavo Amorim, então as canalizações eram todas por escrito. E eu percebia que Cryon, nas canalizações dele, ele conversava comigo. E aí ele falava sobre tudo que eu fui buscar a vida inteira. Logo, uns anos, assim, 2 anos depois, eu fui para a ufologia, que aí começou a minha conexão mais forte com os seres estelares. E, ao longo do tempo, depois começou a vir a história dos registros acásticos. Na época dos registros acásticos, e aí eu já vou entrar no assunto registros para as pessoas entenderem melhor, mas é só para contar um pouco essa história. Eu fazia atendimento de registro acástico, e eu já tinha o meu curso da mesa Merkabah Divino, tudo, e aí eu comecei a receber informações de que eu tinha que trazer o curso. Mas eu lembrei de uma outra coisa importante antes disso. A minha conexão com os arcturianos foi antes disso. Ela começou a se intensificar quando eu tive um problema no joelho, e eu comecei a pedir todas as noites eu pedia para ir para as naves de cura, para receber a cura.
E eu pedia todos os dias, várias vezes eu era apagada, eu não me lembrava de absolutamente nada do que acontecia depois. Eu apagava. Às vezes acontecia de eu apagar 10 minutos profundamente. Eu era desligada e depois eu despertava. E um dia, eu em casa, pensando, falei, gente, já estou pedindo há mais de um mês. Todos os dias eu não percebo nenhuma diferença. Nesse momento, eu ouvi uma voz que falou comigo. Eu tenho uma facilidade de escuta que eu fui desenvolvendo com o tempo, porque eu não sabia que eu escutava, porque eu achava que era algo da minha mente. E hoje eu já consigo diferenciar. Mas na época, eu ouvi uma mensagem exatamente assim. Tenha paciência. A cura já se estabeleceu em outros níveis e em breve se manifestará no físico. Tenha paciência. E foi uma voz de um homem falando. E na hora eu duvidei. Só que as dores foram realmente diminuindo até que elas acabaram. E eu comecei a prestar mais atenção nessas vozes que eu recebia e comecei a receber várias orientações. E elas aconteciam muito quando eu estava tomando banho. Gente, ela já falou umas 4 coisas aqui que tem tudo a ver com as coisas que aconteceram comigo. Eu tô achando o máximo banho, isso. porque eu recebo uns downloads, vem várias informações. Só que na época eu não sabia diferenciar tão bem isso. Então eu não sabia o que era devaneio, o que era o meu mental e o que era informação. Que parte eu tô enlouquecendo, que parte é real, né? Exatamente. E aí falei, não, como já aconteceu, né, a outra história, vou prestar atenção. E comecei a executar. Eles me mandavam planos traçados. Eu comecei a executar. Quando eu comecei a executar, as coisas começaram a acontecer numa velocidade muito rápida. E eu comecei a ver que realmente aquilo estava acontecendo. Fazia sentido, Fazia sentido, porque eles colocavam as pessoas no meu caminho, as informações que eu precisava, e as coisas foram ganhando uma velocidade que minha vida nunca teve. Minha vida não era assim. Nunca passei fome, nunca tive esses problemas que as pessoas contam. Minha vida era uma vida normal. Mas as coisas não davam certo. As coisas davam muito errado. E aí as coisas começaram a acelerar. Nessa época eu comecei a ter um programa onde o meu trabalho começou a ganhar velocidade. E aí que eu comecei a receber as informações para ter o curso de registros acásticos. Eu falei, não sei fazer isso. Não adianta me mandar essa função, eu não sei fazer. E aí, continuou, até que essa história não sei fazer. Eu recebi uma mensagem assim, todos os programas que você fez até hoje estão no seu computador. Aquele é o material do curso. Você só precisa arrematar o negócio. Compilar as coisas, fazer os trabalhos, mas o trabalho está ali, o conteúdo está ali. E quando eu fui olhar, eu tinha isso tudo no computador, todos os programas, eu fazia todo um roteiro dos programas, do que eu estudava para fazer aquilo. E quando eu fui ver, estava tudo realmente ali. Então, o meu curso começou todo com essa base. E aí, começou um atrás do outro. Eu já dou curso de registro já tem alguns anos. Eu acho que já estamos indo aí para uns 4 anos. E aí que é interessante, porque o trabalho ele foi crescendo, porque eu comecei nos atendimentos que eu fazia e no próprio curso, recebendo cada vez mais informação. Então, meu curso hoje é um curso que é completamente diferente de quando ele começou. Nenhum é igual, né? Não, é impossível, né? É impossível. E aí, os registros acásticos, vamos entrar um pouco nisso, né? Para a gente fazer o link. Os registros acásticos, eles são as memórias de todas as vidas que nós já tivemos. Os registros, eles funcionam como um arquivo gigantesco, multidimensional. Eles estão gravados no nível da nossa alma. Então, são informações de tudo que a gente já experienciou, tudo que a gente já viveu, mesmo que a gente não se lembre, nessa vida em vidas passadas. E eu gosto muito de um exemplo que a gente traz o arquétipo dos registros, que são as bibliotecas, né? Que como se estivesse dizendo, que contam os livros que contam a história de toda a sua vida e de suas vidas. Eu te agradeço. Amém. E hoje, assim, eu gosto muito de uma outra analogia, que é os registros como sendo o iCloud da nossa alma. Então, como é que funciona tudo isso? É como se nós, o nosso corpo físico, fosse o nosso celular.
E os arquivos, as fotos, todas as informações, elas estão suspensos na nuvem. Então, quando você precisa de uma informação que seja pertinente ao seu momento presente, porque o registro ele não serve para você ver curiosidade, Pra ficar cutucando, né? ele não serve para você ver banalidade, satisfazer curiosidade infantil, registro não serve para isso. A gente tem que tudo que a gente tem de informação é para a gente utilizar com sabedoria, com o propósito da nossa evolução. Então, como a gente faz? A gente acessa a nuvem e baixa o download do que é pertinente para o seu momento presente. E como faz isso? Né? Como faz o download? Você tem que entrar em sintonia, em frequência, em vibração, diminuir o estado de onda cerebral para você entrar em ressonância, porque o registro ele vibra em dimensões mais altas, sutis. Então, a gente é num estado aqui de agitação, de coisas que a gente não entra nessa sintonia. Então, a gente diminui, faz umas respirações, você entra nessa nuvem e baixa o download do que você precisa. E aí você vem entender situações, de repente você tem dificuldade hoje, às vezes de relacionamentos que são difíceis, você não entende, pessoas que você não tem, você não entende, ou situações que não vão para frente, a sua vida você está sempre repetindo ciclos, ou uma situação de uma doença, algo parecido, você entra no registro para entender aquela história e trabalhar em cima daquela dor, daquele trauma, daquele bloqueio, do medo. E aí que eu te falo que o trabalho foi crescendo. Porque antes eu trabalhava isso de uma forma e hoje esse trabalho ganhou outra forma. À medida que eu entendo como se a gente fosse um jogo de videogame, onde você vai desbloqueando fases à medida que você vai avançando, à medida que você se compromete. É como se você fosse recebendo iniciações dentro ali do trabalho. E os seres, os mentores, os seres estelares, porque a conexão está bem forte com os seres estelares, eles vão te liberando mais informações. Então, se você recebe uma informação e você não faz nada com a informação estaciona ali. Porque a energia é algo que existe troca. Sim. Se você estaciona, a troca não vai mais acontecer. Então, quanto mais eu trabalho, eu percebo que eles vão me dando mais artifícios de informação. E os meus alunos são imensamente beneficiados. Por quê? Porque eles já recebem uma informação pronta, que eu demorei anos para receber. Sim. Né? Mas por eletromagnetismo eles vêm. Eu tenho essa percepção também. Muito legal isso. Algo que demora anos, eles já chegam. Por quê? Porque vibracionalmente eles já estão preparados para aquilo. Então, à medida que o trabalho foi acontecendo, hoje são verdadeiros laboratórios que acontecem lá dentro. São salas altamente tecnológicas, onde muitos trabalhos acontecem em câmaras de cura, e eles vão me descrevendo como está acontecendo o trabalho. Na verdade, eu só peço que aconteça e me torno uma observadora em todo o processo e vou descrevendo isso para o meu cliente. Para o seu cliente. E ensino os meus alunos a trabalharem dessa forma. Eu acho que essa palavra, que você falou duas palavras agora aí que me chamou bastante atenção, que eu acho que é uma coisa legal da gente trazer para o nosso contexto, né? A primeira é tecnologia, porque eu entendo, e aí eu quero ouvir de você também se faz sentido para você, que todos esses trabalhos que estão muito conectados com essas frequências estelares que a gente vem trabalhando, que a gente vem trazendo, vem acessando, eles são trabalhos tecnológicos, né? Cada vez mais eu entendo que a gente está mexendo com modelos de tecnologia que não são tecnologias conhecidas aqui para nós, né? Que é uma coisa muito holográfica, né? A gente teve até um episódio aqui que a gente conversou com a Lígia Zottini e ela estava falando dos acessos, que ela via lá os painéis de acesso, que a gente vai separando assim. E falando. E eu falei, exatamente assim, né? Que a gente mexe com eles hoje. Parece que a gente está num filme de ficção. Exatamente. E as telas vão se desdobrando, partes do corpo da pessoa se desdobram. É como se ficasse... Aquelas coisas assim, tudo separado. Se abrindo, né, na frente, holograficamente, né? É exatamente assim. Não, você está falando exatamente assim que eu vejo. E aí eles vão descrevendo o trabalho para você, a nível só de curiosidade, para você passar, para a pessoa não ficar perdida ali.
E tem coisas que eles mesmos me avisam. Não adianta eu explicar sobre isso, porque vocês não têm vão conhecimento entender. sobre isso. Então, passa essa parte. Literalmente é uma tecnologia futurista para nós que estamos aqui na Terra, eu entendo assim, mas uma tecnologia já existente, acredito eu, há milhares de anos e que está disponível para essas famílias estelares, para esses seres estelares há muito tempo, né? E que nós estamos tendo a chance, eu entendo até que porque a gente está justamente, eu brinco, surfando a crista da onda da transição, Sim. né, nesse momento, tendo este acesso, né? E aí eu queria dizer duas coisas aqui. Primeiro, eu acho que a primeira palavra é tecnologia, né, que eu acabei de falar para vocês. A segunda são as câmaras, né, que você colocou aí, são acessos a essas câmaras de cura. Então eu tenho percebido muito isso. Ronaldo não está aqui, mas ele diria, né, agora para nós, a cura taquiônica é um trabalho onde todo o desenvolvimento do processo da medicina ancestral egípcia partiu das curas das câmaras de cura de Saqqara, que são as 7 câmaras intraterrenas na pirâmide de Saqqara, ou seja, a partir do som, a partir do acesso que cada câmara permitia, cada ponto ou seja, cada grupo de pessoas que entravam nas determinadas câmaras, elas conseguiam acessar determinados níveis informacionais, exatamente o que você está falando. Conforme você recebe um nível de informação e você trabalha, você faz esse processo de cura, você está pronto para passar para o próximo nível. E isso ia acontecendo nessas câmaras, né? Até chegar na 7ª câmara, onde as pessoas conseguiam realmente fazer processos muito mais elevados nas conexões, né? Então, esse já é um trabalho que a gente pode falar da medicina egípcia, que já é terrena, né? Ou seja, já está aqui no planeta Terra, tudo bem que a gente vai falar bem oriundo de uma era de ouro, né, anterior, e eu entendo que a gente está novamente chegando nesse ponto. Exatamente. Resgatando a possibilidade, né, de acessar novamente essas tecnologias no nosso plano terrestre. Mas a gente está acessando justamente através dessas câmeras multidimensionais, né? E a gente está acessando porque isso foi bloqueado durante milhares de anos. Depois de toda a queda que aconteceu, consciencial principalmente, porque assim, o conhecimento, na verdade, ele está lá, né? Ele está. Ele sempre esteve disponível. Sim. Só que pelo grau de consciência que a humanidade estava, a gente não conseguia acessar. Exato. E isso também não é liberado de uma hora para outra pra gente. Nem tem como, né? A gente não teria condições de absorver. Bom, gente, é simples. Tá todo mundo sofrendo o processo da transição planetária. Sim. Dor de ouvido, pressão na cabeça, dor na coluna. O pessoal tava falando esses dias aí nos meus grupos, a gente fez uma integração de fractais, o pessoal tá falando, nossa, a gente tá com muita sensibilidade nos dentes. Falei, gente, nervo vago tá estourando de energia, não tá conseguindo distribuir. Precisamos trabalhar para distribuir, é ele que ajuda. Ou seja, são muitos aspectos que a nossa própria biologia, eu venho falando isso também bastante, a nossa biologia não está pronta ainda 100% para processar todas essas informações. Então, é impossível abrir esse campo de uma vez. Não, né? A informação, ela vai chegando homeopaticamente. E a gente vai entendendo, porque alguma coisa a gente, às vezes, também não entende. E sabe uma outra coisa bem interessante que acontece? Porque, assim, quando a gente abre os registros, a pessoa traz as questões, não necessariamente você vai ver vida passada, tá? Às vezes acontece, às vezes não precisa e não é mostrado. Mas, às vezes, quando você trabalha uma questão que tem a relação com a vida passada e tenham personagens dessa vida envolvidos no agora, e as curas acontecem, eles têm me mostrado o seguinte, eu vejo na forma de fios, tá? Eu acho que eles me mostram dessa forma para que eu possa entender. Mas eles vão lá na origem, lá atrás, e vão ramificando todas as outras vidas que tiveram essas mesmas questões. Então, eles me mostram como se fossem fios, onde a pessoa e as pessoas que têm ligação vão sendo todas trabalhadas. Na verdade, não é que as outras sejam trabalhadas, mas como o trabalho acontece no meu cliente, as pessoas que têm ligação é como se elas fossem recebendo aquela cura. Então, eu vejo na forma de fios e aquilo vem desdobrando das outras vidas até chegar no agora. E esse chegar no agora, às vezes, demora 2 anos. Mas o que eles dizem pode demorar até 2 anos.
mas a gente está alterando as probabilidades do futuro. Então, as vidas futuras, as próximas, serão diferentes. Já serão diferentes. Isso Que é um muito... pouco do que você ouviu lá dos arturianos quando eles disseram, ó, a cura já aconteceu Já em outros aconteceu níveis. em outros níveis. Né? Tem paciência, Tem porque paciência, porque demora um tempo, não é assim. a coisa leva tempo para processar no você vai físico, ver, tem né? tudo junto, né? Tá tudo conectado, Nada. né? Não tem como não estar. Mas eu acho que isso é legal, o que eu ia colocar é exatamente esse aspecto, né? Quando a gente enxerga que todos esses seres, vamos dizer, sejam eles arturianos, sejam eles lemurianos, sejam eles pleiadianos, sirianos, né? E a gente sabe que eles trabalham muito em conjunto, né? E que às vezes até essa necessidade que existe da gente nomear. É muito nossa, né? É nossa. Isso. Você falou de Cryon no começo, e Cryon para mim também foi uma escola gigante, né? Não, eu considero o Cryon assim, o meu mentor da Terra, embora ele não estivesse tecnicamente não estivesse aqui, aqui, né? Ele, para mim, foi uma descoberta fantástica também no meu processo de entendimento e de ampliação de consciência mesmo. Eu falo que depois que eu me conectei com esses saberes, para mim, e que eu tinha a sensação, nossa, eu falava assim, quando eu já comecei ouvindo, já não era mais escrito as canalizações, era ouvindo. Eu dizia assim, esse cara fala tudo o que eu sempre quis falar, nossa, tudo que eu sempre acreditei e nunca consegui traduzir em palavras, né? Eu falava a mesma coisa, eu falava assim, gente, esse cara, ele fala todas as informações que eu busquei a minha vida inteira, e eu não achava. Tudo que eu sempre quis falar e não sabia como falar, né? Não sabia como traduzir. Então, foi uma escola para mim também, e ele mesmo diz isso, né? Que o nome dele é simplesmente um nome dado como uma frequência, na verdade não é um nome, é uma frequência energética, né? É um som de uma frequência energética, porque nós precisamos disso para conseguir se conectar com aquela energia, ou entender aquela energia, ou no mínimo nomear aquela energia, né? Então, eu acho que essa coisa muito da nomenclatura tem muito a ver com a 3D, né? E entendo que esses seres, eles estão todos juntos e misturados, literalmente, fazendo um trabalho real para que a gente tenha realmente esse sucesso nesse processo de evolução e de transição planetária, né? Eu venho falando, a gente já falou aqui também no episódio onde a gente falou de transição planetária, sobre esse circuito onde a gente passou a entrar, né, de 88 para cá no cinturão de fótons, dessa frequência de Alcione, ou seja, o momento que essa luz volta para o planeta, ou seja, que a gente pode despertar desse período de adormecimento da noite, e tudo né, mais, galáctica. Né? E, gente, pensando em tudo isso e diante de todas essas nossas conversas aqui, porque se deixar eu e a Michelle aqui, não, gente, sem o Ronaldo ainda para fechar a nossa boca, gente, vocês não estão entendendo, né? Que nós vamos de 2h30 aqui de podcast. Se deixar nós duas aqui sozinha falando, até o Igor aqui entra em pânico. Mas, enfim... eu acho que o que uniu mesmo, quando a gente se perguntou, né, tem algum recado aqui para nós, porque a gente está fazendo, né, recebendo instruções, os nossos alunos estão demandando que a gente una. Tem alguma coisa que a gente não enxergou. Exatamente, mas né? Estão reunindo aqui, solicitando que a gente reúna as nossas informações. E disso acabou surgindo uma ideia, né, Mi? Uma ideia de um projeto que a gente está desenvolvendo aqui, e essa vinda dela para cá facilitou, né, para a gente poder acelerar essa ideia, que é fazer um trabalho pontual, poder oferecer para as pessoas um trabalho pontual de união dessas câmaras de trabalho, né? Então, a gente tem uma proposta aqui de criar e trazer para vocês muito em breve, assim, muito mais rápido do que a gente imagina, porque o tempo não é o nosso tempo, tá? O tempo é o tempo da turma lá, né? Da turma, E a gente foi envolver... acha que não vai dar tempo. A gente foi envolver Ronaldo na história, virou taquiônico o negócio, né? 27 vezes mais rápido que a velocidade da luz, então mais rápido do que vocês imaginam. A gente vai ter aqui, então, um trabalho para realizar em conjunto, que a gente vai propor presencial, para que a gente possa realmente fazer essa troca, né, de energia. E esse trabalho vai envolver, então, a medicina ancestral arturiana, a medicina ancestral lemuriana, a medicina ancestral egípcia, né? E todas essas câmaras de cura que foram se abrindo para nós, né, ao longo do tempo, que foi permitindo a me criar
os trabalhos dela com os arturianos, as mesas, os acessos, né, as curas, todos os processos, o que foi me permitindo também criar os trabalhos da Câmara de Reintegração Lemuriana. Uma curiosidade até aqui para vocês, né? Michele foi a primeira pessoa que o dia que olhou a Câmara, eu vou trazer ela um dia aqui para vocês também, ela olhou, eu falei, funciona, já entendi, já vi, fez isso, aquilo, virou holográfico, abriu esse portal, abriu aquele, eu falei... Que sonho! Não, e foi assim, a Vanessa falou assim, não é uma mesa. Eu falei, não, já entendi. Subiu tudo holográfico, isso aqui sobe holográfico. Não, já entendi, a gente tá aqui. Aí ela, nossa, você foi a primeira pessoa que entendeu. Você foi a primeira pessoa que entendeu que eu não tô louca, né? Como funciona o negócio. Então, a ideia é justamente essa, né? Para que nesse trabalho a gente possa... E a gente está falando que é muito rápido, porque a gente quer isso para 2024, porque a gente sabe a urgência que a gente vai ter para 2024 tá nesse processo, né, mais ajustado e mais equilibrado. Então, a gente vai trazer isso para vocês muito em breve, né, Mia? A ideia até que seja no começo aqui de janeiro. A ideia é que seja ainda, no né? começo de janeiro, né? A ideia. A ideia é que seja em janeiro. Nós vamos saber hoje. A gente vai saber. Quando a gente souber, a gente vai falar. Já vai falar. Mas a ideia é que seja em janeiro ainda e que a gente possa compartilhar realmente presencialmente esses trabalhos, essas curas necessárias de todos esses processos. Não, e liberações também. Porque assim, a gente precisa, antes da gente ativar, a gente quer tudo, né? A gente quer amor, quer prosperidade, a gente quer tudo. A gente quer cura, a gente quer acelerar. Só que a gente tem que liberar bagagens aí que a gente traz já de muito tempo, memórias que a gente traz. Então, a ideia é a gente fazer liberações nesse trabalho, trabalhar essas câmaras que, de alguma forma, elas estão todas interligadas. E para a gente fazer um 2024 aí muito mais... Na verdade, efetivo, 2024 né? Para frente, melhor. Né? Um divisor de águas, né? Vamos chamar assim, um divisor de águas. Eu vejo muito, quando você falou, né, da liberação, esse é um conceito até que eu tenho tentado trazer para a gente ampliar, né, na consciência das pessoas, que a cura de um processo, ela por si só, é um movimento de liberação e ativação. Sim. Porque não tem como a gente fazer uma cura, literalmente, sem liberar cargas de energia. Se existe um bloqueio na sua vida, existe uma carga de energia parada e que não te serve. Que não faz mais sentido no momento. Não faz. Não é? Assim, se a nossa vida não está andando, tem energia parada, muito antiga, que já está enferrujando ali tudo dentro de você e está enferrujando a tua vida. E que precisa ser liberada, precisa sair de lá. Por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro também fazendo liberações. Às vezes as pessoas perguntam, isso não vai acabar nunca? Não, mas... Gente, mas libera. Não vai acabar nunca liberar? Não, e às vezes as pessoas perguntam, basta uma vez? Não basta uma vez. Você traz isso aí de quantas vidas atrás, de quantas histórias, fora da história dos seus familiares, dos seus ancestrais, que estão registradas em você. Então, a gente vai ter que liberar aí muito né? tempo. Muitas vezes. Muito e muito. Lembrando que sempre que você faz um processo desse tipo, né, seja de uma liberação, de uma ativação, que a gente pode chamar de uma cura, você vai fazer isso sempre num nível mais profundo, né? Então, eu falo que é como se você estivesse ali mexendo na cebola, sempre tirando uma casca, sempre indo mais ali no núcleo, né, no cerne dos a liberação, processos. Ela acontece até o ponto que você está preparada. Sim. Então, a gente não libera nada além e nem libera menos. E todo o processo também, que às vezes a pessoa entra num processo aí meio catártico, que sofre e tal, todo esse processo de dor que às vezes a pessoa vivencia, seja de ordem física ou emocional, ela está ligada justamente à dificuldade da pessoa soltar aquela energia. Soltar a energia. Então, é um apego, às vezes, que a pessoa tem, ela precisa ficar presa no padrão da velha energia, por algum motivo, e não consegue liberar. E aí ela entra nesse processo de sofrimento. Sim. Que é muito comum, né? Que é muito comum. Então, já fica aqui a dica para você, né? Ficar ligado nessa divulgação que a gente vai fazer logo, sobre a data que a gente vai se reunir para fazer esse encontro, para fazer esse trabalho, para que literalmente seja um divisor de águas na sua vida. E será presencial. Presencial em São Paulo. Então se prepara, porque se você não é de São Paulo, você já vai fazer a sua mala igual a mim e vai vir para cá. E vai vir para São Paulo para a gente fazer esse encontro aqui presencial e mudar esse negócio, né, para 2024.
Mas olha só, antes de mais nada, eu acho que vale a pena a gente falar, porque Michelle tem um livro, né, Sim. que ela lançou faz um tempo, já foi até premiado, né, logo vocês têm novidade a respeito disso também, e ela vai deixar, a gente vai deixar aqui, então, esse livro que é o livro dos Aparecendo. registros acásticos, né, onde ela conta, né, Mi, onde você conta um pouco da sua história com eles, né, de como você acessa tudo isso, o trabalho que isso traz, né, o que são esses registros. Então, eu acho que o livro está bem compilado, tá muito bem colocado para que a gente entenda de forma fácil, né, de forma clara, numa linguagem clara, o que são esses acessos. E vai ficar disponível aqui o acesso para vocês poderem fazer o pedido do livro. Vocês não vão encontrar ele em livrarias, né, Mia? Não, Compra direto com você? Ele tem no Amazon, tem na Americanas e ele tem no site da editora. Legal. E dá para comprar também comigo. Direto com então, você. a gente vai deixar aqui o QR Code também. É um grupo de WhatsApp. O livro, quando você compra comigo, ele vai autografado, vai com uma dedicatória com essa caneta maravilhosa. Chiquérrima, gente. A caneta do diamante, dourada. É escrito Eu Sou Poderosa. E qual é a ideia dela, né? O arquétipo do diamante, para trazer realmente a lapidação da consciência, esse transcender da consciência pura, cristalina, da gente elevar realmente a vibração. E eu sou poderosa para você saber que o poder está dentro de você, sempre dentro de você, o poder de qualquer mudança. Eu costumo falar que as pessoas às vezes confundem, né, o poder do que a gente costuma dizer que é o poder da chama azul, né, o poder da vontade divina, o poder da divindade, o poder de quem nós somos, né? Com aquele poder de, eu sou boa, eu sou ótima, eu sou poderosa, isso, não é eu sou poderosa, eu sou rica, não é isso, é o poder de ação que você tem dentro de você. O poder da sua divindade, né? Eu acho que isso que é muito legal. Para a lapidação da sua consciência. Da sua consciência, exatamente. É um crescer, né? Querendo ou não, é um movimento de crescimento. Então, fica aí o convite para vocês de olharem com mais atenção para esse assunto dos registros, ter o acesso ao livro se vocês quiserem, se ligar nesse tema, porque a gente vai trabalhar com os registros também, com a liberação desses registros também nesse nosso trabalho conjunto, aí nesse nosso projeto, e tudo que a gente vai trazer ainda, né, de novidades para 2024. Só falar uma coisa também sobre o livro. O livro, eu assim, quando eu comecei a escrever, eu queria que ele fosse um livro vivo. Uhum. Um livro, o que seria um livro vivo? É um livro onde a pessoa se conecta com uma energia para que ela se sinta muito bem. Uhum. Então, no próprio livro, eu conto a minha história ali, várias coisas que fizeram sentido ao longo da minha história, tentando te trazer que seja uma forma simples e que, ao mesmo tempo, você se identifique com a minha história, porque tem pontos que você vai se identificar e você vai falar, cara, é isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E também eu trago QR Codes dentro do livro com orações, com decretos, com respirações, para que você vá entrando também na vibe do negócio. Já é um autotratamento em si, pra né? você já ir se sentindo bem ali. Já se conectando com tudo isso. Então, eu acho que essa é a grande pegada aqui, a grande proposta, né? De você se conectar com você mesmo, de você poder fazer coisas que tragam você para uma realidade da prática, né? Eu fiz até uma postagem hoje que eu falei sobre isso, né? O segredo da mestria é a prática. Então, não adianta a gente ficar eu só vou ler. Então, eu vou pular todos os QR Codes do livro, eu só vou ler. Deixa eu só ver a história aqui. E não vou praticar nenhum exercício. Gente, não vai funcionar. Né? Não, e eu gosto até de falar uma coisa. Isso aí é aquele recado que pode ser que caia aí como uma carapuça em você. Mas, assim, aquelas pessoas que fazem um monte de curso e não colocam nada em prática. E o que acontece sobre isso? Isso é muito sério, porque você tem que colocar energia em prática, nem que seja enviando para o planeta. Se você não quer atender outras pessoas, não tem problema. Envia para o planeta, envia para o hospital, envia para onde for. Todo o conhecimento que você adquire, o conhecimento ele é energia. Então, se você adquire um conhecimento e fica com ele parado dentro de você, você não coloca aquele movimento para fora, aquela energia, com o tempo, ela começa a te adoecer. E quando você começa a adoecer com aquilo, anos mais tarde vão vir realmente doenças. Sim. Tá? Porque a energia, ela começa a enferrujar em você. Então, você precisa colocar
todo esse movimento para frente, que senão você começa a adoecer. Então, o nosso objetivo até do nosso trabalho aqui, né, desse trabalho que a gente quer fazer presencial, é justamente fazer trabalhos, liberar energias, trazer saberes onde vocês possam, né, se trabalhar também. Colocar a possibilidade dessas trocas, né? Sim. Realmente. Porque isso é muito sério, né? Isso que a Michelle está dizendo é muito sério. A gente vai fazendo um movimento de estagnação de energia, ou seja, toda vez que você faz um desequilíbrio eletromagnético, porque nós ainda somos eletromagnéticos, né? Estamos aí vamos passar por um processo de mudança dessa estrutura para uma estrutura elétrica cristalina, que em outros momentos a gente vai poder abordar mais, mas o fato é que nós somos eletromagnéticos e qualquer desequilíbrio nesse quantum elétrico-magnético do nosso campo vai gerar um problema fisiológico, vai gerar uma estrutura no nosso corpo físico, que pode ser uma doença somatizada, pode ser uma doença autoimune, pode ser um processo, não importa, né? Em qual nível ela vai chegar no teu corpo físico, mas ela vai te afetar de alguma maneira. Vai chegar. Né? Seja de uma forma crônica ou não, ela vai acabar afetando quando a gente às vezes pode vir de uma forma pesada, sim, como pode vir de uma forma mais branda, uma alergia na pele, alguma coisa mais, mas ela vai vir. Ela chega, né? Porque é uma forma de você, é um nível de comprometimento que a gente tem de passar adiante, né? É como você, é simples da gente imaginar. Você casa ou você tem um companheiro, uma companheira e você se torna pai ou mãe. E você simplesmente negligencia ensinar esses filhos. Né? Imagina que você tem uma habilidade, um conhecimento, você se desenvolveu até uma determinada estrutura da sua maturidade e você se tornou tutor, né, de uma criança que depende de você para ser educado, para aprender a comer, para aprender a falar, para aprender a ler, para aprender a ser um adulto de sucesso. E você simplesmente negligencia a informação. Não, eu vou guardar para mim. Gente, é adoecimento da família inteira. Não tem como a gente estrutura. Simplesmente passar. E eu acho que isso é legal da gente pensar, porque a gente toma para nós a verdade de ensinar um filho com aquilo que a gente aprendeu, porque é nosso filho. Né? E aí algumas pessoas podem ficar bravas comigo agora com o que eu vou dizer. Mas qual é a diferença do seu filho para todas as outras pessoas que você convive no planeta como sendo seus irmãos aqui na Terra? Né? A gente ainda, porque assim, aquela história de somos todos um ainda não é compreendido na terceira dimensão. Só que quando você começa a ver pela quântica, que estamos, sim, todos conectados. E, às vezes, eu vejo muito isso, às vezes, a pessoa não quer fazer um atendimento em grupo, porque ela fala, não quero misturar minha energia. Você já está misturada. Já você está né? misturada com tudo, você com já todos. Misturada, você está misturada. Não adianta você não querer estar misturada, porque você está. Você faz parte de tudo que você já teve qualquer contato. Se eu encostei nessa caneta, ela já está com a minha energia, eu já estou com a energia dela. Então, não tem como você estar totalmente emaranhada. E se a gente está emaranhado, se existe, nós somos sim todos um. Sim. E quando eu me curo, eu estou curando toda a minha linhagem, eu estou curando as pessoas que estão comigo, e isso é uma reação em cadeia. Por isso que quando você começa a despertar sua consciência, você começa a trabalhar com isso, mais e mais pessoas vão despertando. Elas podem demorar. E por isso é importante esse trabalho para que o planeta comece a entrar em um outro nível. Movimento. Exatamente. Entrar em um outro nível consciencial. E aí eu vou trazer ainda uma história aqui. Os arcturianos, eles têm passado muito para mim, eles têm sido muito... Assim, eu tive, na verdade, era algo que talvez eu não entendesse, não tivesse parado para pensar. Mas toda essa questão que a gente está de Matrix, falando, de tudo que acontece no planeta, de todas as guerras que existem em todos os níveis políticos e tudo que acontece, tá? E na verdade, a gente está ligado nisso, a gente não tem como fazer. É como Hélio Couto dizia, estamos na Matrix, não temos o que fazer sobre isso. É estar na Matrix sem ser da Matrix. E como você está na Matrix sem estar totalmente vendado pela Matrix?
despertando a consciência. Então, os arcturianos, eles têm me passado que qual é o único caminho. Eles não conseguem interferir, porque às vezes tem gente que está esperando os salvadores, os ETs salvadores, que vão baixar aqui na Avenida Paulista e vão fazer um contato em massa e vão salvar todo mundo a humanidade, na nave. Vão pegar todo mundo, vamos embora, vamos para o seu planeta de origem. Isso não vai acontecer. Isso é uma ilusão da Matrix. Isso não vai acontecer. Então, assim, os contatos, eles já acontecem, eles sempre aconteceram. Os ETs não vão chegar, eles estão aqui desde muito antes da humanidade chegar. Somos nós, inclusive, alguns deles. Exato. Né? Então, assim, eles não vão chegar, eles estão aqui. Então, como estar na Matrix e enxergar isso de uma outra forma? Despertando a consciência e elevando o padrão vibracional para que você saia e enxergue isso aqui de fora. Então, a única forma da gente desconectar de tudo isso é despertando a consciência e elevando a vibração. E como é que faz isso? Com esses trabalhos. Sim. E colocando em prática. Porque se você aprende, não põe em prática, você vai continuar nivelado por baixo. E vai dar na mesma, E vai dar na mesma. É pior, é aquela coisa, a pior. ignorância te protege, não é isso? É pior. Porque... Ou seja, né, se você não sabe, não fez, não aprendeu, você tem uma situação. E eu tenho uma coisa pior para te dizer. Se antes você não sabia, agora a responsabilidade é sua. Porque agora você já sabe, né? Então a gente vai praticamente acabar o episódio de hoje tocando terror aqui em você. Agora você já sabe. De que o negócio tá na sua mão agora, a responsabilidade tá na sua mão, a informação tá na sua mão. E a pergunta é, o que você vai fazer com isso agora? O que você vai fazer com isso agora? Acho que Chupa é essa manga. Dorme com esse barulho aí. Depois vocês me contam o que surgiu aí na sua mente a partir disso. Gente, assim a gente vai finalizando o nosso episódio de hoje. Em breve a gente está junto novamente na próxima semana para trazer mais vozes ancestrais para vocês, para que a gente possa junto construir esse futuro da nova Terra. Quero agradecer profundamente a mim por estar aqui, por conseguir encaixar as agendas aí e a gente conseguir gravar esse programa. Delícia a gente poder bater papo. Se deixar, a gente fica aqui a tarde toda, que assunto né? não falta. A gente está programando um evento de um dia, mas vai acabar tendo 3, se bobear. Mas não falta. Ou senão a gente vai ver que a agenda não cabe um dia. Não cabe um dia, né? Depois que estiver pronto. Mas fica ligado que a gente vai trazer informações para vocês. E aproveita, curte esse vídeo se você gostou do nosso bate-papo, se inscreve no canal, compartilha isso com as pessoas que você acredita que precisam ouvir, que podem ampliar a consciência delas também e estar junto com a gente neste processo de evolução ascendente, que é a proposta do planeta como um todo. Tá joia? Beijo grande, gratidão, gratidão profunda. Muito obrigada. E é isso. Beijo para vocês todos e a gente se vê no próximo encontro com o Ronaldo aqui, tá bom? Eu prometo. Tchau, tchau. Tchau.